coisa aqui para vocês. Olha o que a gente leu aqui para você entender o que ele quer falar. Aqui, ó. A gente fez desvio médio padrão. A gente pegou o cálculo do desvio e jogou no módulo, tá? Porque aí a gente fica com valor absoluto e não mais com esses valores positivos e não mais com esses valores negativos que apareceram aqui. Aí, por que eu joguei no desvio médio absoluto? Eu vou jogar lá quando a somatória dos meus desvios aqui, ó, não der para comparar uma amostra com a outra, porque deu o mesmo resultado. Aí a gente jogou no desvio médio absoluto, que ele joga o cálculo do desvio de cada número que aparece no módulo. Aí a gente chegou aqui, ó, nas 3 respostas de o desvio de cada uma das amostras. A amostra 1 está desviando apenas 1,7. A amostra 2 está desviando 2,13. E a amostra 3 está desviando 2,27. Aí ele virou e falou aqui, ó, analisando os desvios médios, podemos afirmar que na primeira amostra os valores estão mais próximos da média. A média é quanto, gente? A gente colocou que a média dos 3 era 6. Ah, professora, mas o 2,13 e o 2,27 é mais próximo do 6. Gente, isso aqui é desvio. Quer dizer que se afastou do número 6, apenas 1,07. Quer dizer que se afastou do número 6, 2,13. Se afastou do número 6, 2,27. Analisando esses 3 números, qual que se afasta menos do número 6? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Primeiro. O primeiro. Se você olhar lá no gráfico, é que a média é o 6. Tá vendo que no primeiro, os outros números estão mais próximos do 6 do que aqui nesses aqui, ó. Então, quanto menor o desvio, ó, vamos repetir aqui, ó. Na primeira amostra, os valores estão mais próximos da média. Então, quanto menor o desvio, mais próximo da média, ou seja, é melhor essa amostra para mim, porque a minha média é 6. Eu tenho que chegar na média 6. Quanto menos a amostra se desviar, melhor para mim, tá? Então, a melhor amostra aqui seria a primeira amostra, porque está mais próximo da média 6. Se desviou um número menor, o desvio foi menor. Entendido isso aqui? Última coisa. Aí ele fala aqui assim, ó. Então, nós vimos amplitude e desvio. Aí ele fala aqui, ó. O desvio médio absoluto é outra maneira de comparar os dados de um conjunto. Foi o que a gente fez. Comparou 3 amostras aqui e viu que a melhor é a primeira porque o desvio é menor. Ou seja, se desviou uma quantidade menor, está mais próximo da média. Mas temos outras medidas que são estatisticamente mais adequadas para análise. Elas são chamadas de variância e desvio padrão. Isso aqui é só desvio. A gente vai ver agora a variância e depois o desvio padrão, tá? Essa variância e o desvio padrão, eu vou deixar para explicar ela na próxima aula, tá? Porque amplitude e desvio a gente viu hoje, e o desvio, se você não prestar muita atenção, você não consegue fazer. Então, eu vou deixar aqui os exercícios que devem ser feitos. E na próxima aula, eu vou corrigir e explicar a variância e o desvio padrão. Vamos ver aqui, o exercício número 14. O levantamento feito entre 100 famílias resultou na tabela seguinte. Número de filhos e o número de famílias. 18 famílias não têm nenhum filho, 23 famílias têm um filho e assim por diante. Aí ele pede, determina o número médio de filhos, você vai fazer a média. O número mediano, você vai fazer a mediana. O número modal, você vai fazer a moda. E o desvio padrão. Mas aqui não dá, porque eu não expliquei o desvio padrão ainda. Você pode fazer a 14 menos a letra D, tá? A 15. Na figura... Peraí, deixa eu só olhar aqui primeiro. Na figura... Então, 14, a B. Que apresenta as duas distribuições de notas dos 10 alunos. Qual é a mediana e a moda de cada conjunto? Sabendo que a média em História é 5,8 e em Ciência é 6,7, calcula o desvio padrão e as notas Ciências. Também dá para fazer. Deixa eu só olhar aqui a resposta dela para ver se muda. Não, tudo tem que jogar na raiz. Calcule a média dos valores investidos. Também tem que jogar na raiz.
também tem que jogar. Tudo desvio padrão. Então, deixa eu falar logo do desvio padrão. O que vai mudar? Vamos lá, vamos falar logo disso. Primeiro, ele traz aqui variância. Variância. Isso aqui, de novo, quando eu fiz o curso de administração, quando a gente estudou matemática lá, uma das matemáticas aplicadas que a gente tinha, estudou esses desvios aí. Variância. A variância é a média dos desvios médios absoluto. Então, você vai calcular o desvio médio absoluto, a gente não calculou eles aqui, ó, a da segunda e da terceira. Então, aqui, o que você vai fazer? A média é entre eles. Elevados ao quadrado. E é representado pela letra grega sigma, tá? Elevado ao quadrado. É isso aqui, ó. Elevado ao quadrado. É como se fosse um ozinho. Elevado ao quadrado. Variância. A variância é um conjunto de dados cuja média é definida por... Ele vai pegar lá o desvio médio absoluto e elevar ao quadrado. Ó, a unidade da variância é o quadrado da unidade do conjunto de dados. Portanto, muitas vezes torna-se sem sentido. Por exemplo, o que seria kg ao quadrado? Assim, uma maneira de se obter uma medida de dispersão com a mesma unidade do conjunto de dados é a raiz quadrada da variância. Gente, o conjunto de potência é raiz? Você vai jogar isso aqui na raiz. Ó, a raiz quadrada da variância é chamada de desvio padrão. Isso aqui é a variância. Você pega e joga na raiz quadrada, aí você tem um desvio padrão. Ó, aqui em cima é a variância. O que é a variância? A média dos desvios médios absolutos. Primeira amostra, ó, como que calculou o desvio médio? Não foi o número que apareceu no rol menos a média dos números? Só que aqui agora você vai elevar ao quadrado, tá? E divide pela quantidade de números que apareceram. Isso é a variância. Para achar o desvio padrão, você pega o resultado da variância e joga dentro da raiz. Aí, pega a variância e joga na raiz. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos dados. Ou seja, quanto maior o desvio, mais longe o dado está da média ou o dado está do outro dado. Ou seja, quanto mais próximo de zero o valor do desvio, mais próximo da média estão os dados do conjunto, tá? Então, quanto maior o desvio, maior é a dispersão dos dados. Quanto mais próximo de zero o valor do desvio, mais próximo da média ele vai estar dos dados. Olha aqui, pessoal, mesma coisa. Ó, vamos supor que a variância tivesse dado isso aqui, 1,7, 2,13, 2,27. Qual está mais próximo do zero? 1,7. 1,07. É, Quanto mais próximo do zero, mais próximo da média. Esse aqui não era o desvio médio padrão que da amostra 1, que era melhor para a gente, porque desviava pouco da média, que é 6. Mesma coisa aqui. Quanto mais próximo do zero, mais próximo da média estão no conjunto. Vamos ver agora um exemplo com números. Ele traz aí, ó, o exercício resolvido. Está escrito aqui assim. Vamos fazer. Ó, os valores seguintes indicam as idades em anos dos funcionários de uma startup de tecnologia. 20, 20, aí aqui depois tem o 21, aqui tem o 23, depois o 23 de novo, mais uma vez o 23, depois o 24, que aparece uma única vez, o 25, que apareceu duas vezes, e o número 30, para finalizar. Aí ele fala aqui, ó, calcule a média desses conjuntos de dados. Como que a gente vai calcular a média disso aqui? Média.
Pelo tanto que o valor repetiu, Duas vezes o 20, mais o 21, que apareceu só uma vez, vezes mais 3 vezes o 3 vezes 23, 23. a média a gente já sabe, a gente fez antes, mais o Sim. 24, mais o 25, que apareceu duas vezes, mais o 30, que apareceu uma vez. Vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então, vou dividir isso aqui por 10. A média aqui, resolvendo, multiplicando e depois somando, daria 234 sobre 10. Então, a média entre esses números aqui, que esses números indicam o quê? Os valores que indicam as idades em anos dos funcionários. Então, em média, os funcionários da empresa têm 23,4 anos. Média. Depois da média, ele pede a letra B. Calcule o desvio padrão e a dispersão desse conjunto. Para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular antes o quê? A variância. Então, vamos lá. Vamos fazer. Como que a gente vai fazer isso? Ó, letra B. Parece até a forma de Heron, né? Joga ao quadrado, né? Ele vai pegar aqui, ó, a variância. Ele quer o desvio, então ele vai jogar na raiz, tá? O cálculo da variância na raiz, aí ele vai encontrar o desvio padrão. Como que eu calculo isso, gente? A variância é o número que a gente está analisando, ó. O primeiro número foi o 20, ele apareceu duas vezes. Então vai ficar 2 vezes. Aí aqui você vai calcular o quê, gente? O desvio. Como calcula o desvio? É o número menos a média. Qual que é a média? 23,4. Isso aqui, como é variância, é elevado ao quadrado. Mais o próximo número foi o 21. O 21 apareceu só uma vez. Então, 21 menos a média, a gente acha o desvio. 23,4. Quando a gente eleva o quadrado, a gente acha a variância. Como está dentro da raiz, é o desvio padrão. Próximo, o número 3, o número 23, olha, apareceu 3 vezes. Então, 3 vezes o desvio, que é 23 menos a média, que é 23,4. E isso é elevado ao quadrado. E eu vou fazer com cada um desses números, tá? E isso aqui continua sendo o quê? Dividido por 10. Isso aí está aí no livro de vocês. Aí, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai resolver primeiro o parêntese, tá? Ó, 2 vezes. Aí eu vou fazer aqui o resultado do parêntese. 20 menos 23,4, 3,4. Então, 2 vezes menos 3,4 elevado ao quadrado. Mais esse de cá, resolvi o parêntese, ficou menos 2,4 elevado ao quadrado, mais 3 vezes o parêntese. 23 menos 23,4 dá 0,4 elevado ao quadrado. Aí eu vou fazer com todos eles, dividido por 10. Isso continua aqui, ó, dentro da raiz. Depois, gente, aí você vai resolver a potência primeiro, a prioridade das operações. Primeiro, parêntese, não tem mais cálculo dentro do parêntese, potência. Não tem, resolveu a potência, vai para o próximo que sobrou, no caso, a multiplicação. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes. Base negativa expoente par, o resultado é positivo. Então, 2 vezes 11,56. É 3,4 vezes 3,4, tá? Mais base negativa expoente par, expoente positivo. Então, o resultado vai ser positivo. 2,4 ao quadrado dá 5,76. Mais 3 vezes o resultado do parênteses, 0,4 ao quadrado, dá 0,16. E assim por diante com todos os outros. Dividindo por 10. Tá aí no livro. Depois que eu resolvi, vou resolver a multiplicação e vou resolver a adição. O que sobrou lá no final para a gente? Depois que eu multipliquei, somei tudo aqui, sobrou 78,4
sobre o E 10. 10. Tá? O 10 aqui de baixo é dentro da raiz também, tá? Eu não botei aqui ela grande, mas é dentro da raiz também. Aí, o que a gente vai fazer aqui? 78,4 dividido por 10 é só caminhar com uma casa aqui para a vírgula. Para a esquerda. 7,84. Aí a gente vai extrair a raiz. Como que extrai a raiz de número decimal? Transforma em uma fração. Ó, vou transformar em uma fração aqui, porque aí eu chego num número que tem raiz exata, tá? Aqui eu tenho que tirar a vírgula. Porque o 10 não tem raiz exata. Por isso que eu transformei no número decimal e depois voltei para a fração de novo. Aí eu vou fazer raiz de 784 é 28. 28. E raiz de 100 10. é 10. 28 dividido por 10, 2,8. Então, o desvio padrão é 2,8. Então, olha a conclusão. Podemos dizer que as idades se distanciam da média 2,8 anos. Gente, essas são as idades do funcionário da empresa. De todos eles, dos 15, 10 funcionários. Aí, eu fiz a média entre as idades. Uns têm mais, outros têm menos. Mas a média entre as idades é 23,4. Quando a gente calculou o desvio padrão que deu 2,8, isso quer dizer o quê? Que as idades se distanciam em média 2,8 anos. Um tem 30, o outro tem 27 anos e 2 meses. Então, está distanciando uma idade da outra, de cada funcionário, 2,8 anos. Nesse caso, o conjunto de dados é um conjunto homogêneo. A variância, o desvio padrão é pequeno. Compreendido isso? Sim. Então, vocês vão fazer o 14 e o 15. Deixa eu ver o 16. Calcule a média dos valores. Não, só o 14 e o 15, tá? Página 19, número 14 e 15. Eu vou deixar a gravação disponível depois. E com isso, a gente encerra essa primeira parte. Gráficos eu não vou falar. Na próxima aula, eu vou corrigir esses 2 exercícios e, se der tempo, a gente entra em possibilidade e probabilidade, que também não é novidade para vocês, é uma coisa que a gente viu o ano passado. E aí, na semana que vem, a gente encerra o capítulo, tá? Deixa eu só anotar quem está presente aqui. Cadê a caneta? Achei. Deixa eu só ver aqui. O Gabriel e a Ana. Hoje é dia 20. A Ana esteve, a Anne não apareceu, o Gabriel apareceu depois, o João Pedro também entrou e depois não voltou, a mesma coisa do Lucas, o Matheus não apareceu, o Brian estava. Gente, até semana que vem. Tchau, tia. Tchau, tchau.